Então aqui então, pessoal, para falar um pouquinho de análise dimensional, tá no teu livro 1, no módulo 1, lá na página, no livro 1, no módulo 1, a física 4, lá na página 58. Página 58, tu pode acompanhar por ali, então, que eu não vou seguir muita coisa diferente. Só vou resumir um pouquinho mais para a coisa ficar um pouco mais razoável para a gente. Então, vamos ver. Quando eu falo de análise dimensional, eu estou me referindo a uma condição para redefinir uma equação física. Tá? Para isso, a gente vai usar a homogeneidade das dimensões físicas. Vamos trabalhar com isso com as grandezas fundamentais. Lembra quais são as grandezas fundamentais? O comprimento, a massa, o tempo, a temperatura, a intensidade de corrente elétrica, a intensidade luminosa e a quantidade de matéria. A gente vai dar uma ênfase maior para as três primeiras que eu falei aqui: tempo, massa e comprimento. Tá? No caso da mecânica, nós vamos trabalhar então com massa, comprimento e tempo, e a gente vai definir então uma grandeza qualquer física, G, a partir dessas três grandezas. M, que é a massa, L, que é o comprimento, e T, que é o tempo. Todo mundo se multiplicando aqui, cada um elevado a um expoente. A massa, um expoente alfa, o comprimento, um expoente beta, e o tempo, um expoente gama. Onde alfa, beta e gama vão ser as dimensões físicas dessa grandeza física, em função da massa, do comprimento e da temperatura, que são as grandezas do sistema fundamentais do sistema internacional. Então, vamos exemplificar aqui, para tu ver como isso não é muito complicado. Se eu pensar na massa aqui, tá? Então, eu vou pegar lá, M, L, T. Massa. Qual é a unidade de medida de massa? Quilograma. Qual é o expoente do quilograma? É 1. Então, essa é a dimensão que eu vou ter aqui para massa. Tem comprimento na massa? Quilograma não tem comprimento, então o expoente é 0. Tem tempo na massa? Não tem, então o expoente do tempo é 0. Quer dizer que se eu multiplicar m vezes 1, porque todo número elevado a 0 é igual a 1, né, desde que não seja 0, então vai ficar com m na 1, ou seja, é a unidade de massa do sistema internacional, o quilograma. Comprimento. Comprimento tem massa? Não tem massa, então o expoente da massa é 0. Comprimento tem comprimento? Tem. A unidade de comprimento é o metro, então é metro com expoente 1. O tempo, não tem tempo no comprimento, então é 0 o expoente do tempo. Tempo. Tem massa? Não tem massa, então é expoente 0. Tem comprimento? Não tem comprimento, então comprimento, expoente 0. Tem unidade de tempo, que é o segundo, com expoente 1, então está ali, T na 1. Velocidade, não é V de volume, é V de velocidade. Velocidade, lembra qual é a unidade de velocidade? Metro por segundo. Metro por segundo, se for o sistema usual para nós, quilômetro por hora. Então não tem massa. Metro é comprimento. Metro com expoente 1. Por segundo, quer dizer que o segundo está embaixo. Se ele está embaixo, passando ele para cima, ele vai ficar com expoente menos 1. Ó. Lembra? A unidade aqui é metro por segundo. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. Metro vezes segundo na menos 1. Ó, o expoente do metro é 1, do segundo é menos 1. Aceleração. Metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado. Então, é a mesma coisa que metro na 1, segundo na menos 2. Então, veja, não tem massa aqui. Não tem. Comprimento. 1, que é metro. Tempo, menos 2, que é por segundo ao quadrado. Força, tu lembra como é que se define a força? Força é o produto da massa pela aceleração. Bom, então, tem massa aqui. E tem aceleração. Então, vamos lá. Se tem massa, qual é o expoente da massa aqui? É o quilograma metro por segundo ao quadrado, certo? Então, tem massa com um expoente 1, quilograma, o expoente é 1. Comprimento, metro, expoente 1, por segundo ao quadrado. Então, o expoente do tempo é menos 2. Certo? Trabalho. Para
quem não lembra, trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Força, já está aqui a unidade da força. Ó. Força está aqui. É quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E o deslocamento? É metro. Então, eu vou ter aqui quilograma, que é a unidade de massa, com expoente 1. Metro aqui e metro aqui. Então, o comprimento vai ter expoente 2. Por segundo ao quadrado, menos 2 o expoente. Então, é como se eu escrevesse isso aqui assim. Quilograma vezes metro. Esse por segundo ao quadrado é segundo na menos 2. Metro. Metro vezes metro fica metro ao quadrado. Então, comprimento com expoente 2. E assim vai, sucessivamente, assim a gente vai fazendo a representação da unidade pela análise dimensional, né? Dando então a análise dimensional da grandeza. Mas para que nós podemos usar isso, né? Qual é a finalidade maior que a gente tem para isso? A maior finalidade que a gente tem para isso é aquela que está exemplificada no teu livro, aí na página, deixa eu achar a página aqui, página 59. A gente vai querer fazer a análise dimensional para redefinir uma equação física. Então, eu vou pegar o exemplo ali, tá? Um estudante fazendo uma experiência em um laboratório verifica que o período T de oscilação de um pêndulo. Então, vou apagar aqui, tá? Vou apagar esse lado aqui para fazer este exemplo. Verifica que o período T de oscilação de um pêndulo simples, depende do comprimento do fio, L, e do módulo da aceleração da gravidade, junto de uma constante de dimensionalidade, K. Então, K, que é essa constante, depende do L e depende do G. K é uma constante dimensional. Quer dizer, ela tem unidade de medida, essa constante, tá? Bom, eu quero então aplicar o princípio da homogeneidade para descobrir redescobrir ou redefinir a equação do período para o pêndulo simples. Então, o que eu vou ter aqui? Aplicando o princípio da homogeneidade, eu vou começar aqui com período, que é a grandeza com a qual eu quero lidar, tá? Dependendo do comprimento, elevado a um expoente, e dependendo da gravidade elevado a um expoente, alfa e beta, que seja aqui, certo? Bom, mas eu sei que período, sabemos que período é dado a partir massa, comprimento e tempo. Qual o expoente da massa para o período? O período é uma medida de tempo, né? Não tem massa. Comprimento, não tem comprimento. Tempo, segundo, expoente 1. Está aí, certo? Bom, eu sei que o L, que eu botei maiúsculo aqui, vamos colocar minúsculo para ficar igual ao de lá, que o L, essa grandeza L, que é comprimento, tem massa 0, tem comprimento 1, medida de comprimento 1, e tem tempo com expoente 0, certo? Eu sei que a gravidade, que é a aceleração, né, tem como massa o expoente 0, comprimento expoente 1 e tempo expoente menos 2. Está aqui, tá? ml1 t na menos 2. Está aí. Bom, sendo assim, tá? Juntando e aplicando o princípio da homogeneidade, princípio da homogeneidade. O que eu vou ter? Eu vou definir que o T e o T são iguais. Então, eu sei que o T são iguais. Qual vai ser o meu expoente aqui para o T? Eu tenho aqui M na 0
L na 0, T na 1, certo? E eu tenho L vezes G. Então, eu vou pegar aqui o L. Quem é o L? O L é M na 0, L na 1, T na 0, elevado a alfa. Vezes o T. O G, desculpa. Quem é o G? M na 0, L na 1, T na menos 2, elevado a beta. Elevado a beta. Show de bola. Legal. Vamos desligar aqui o cronômetro, porque ele já me informou que eu estou com o tempo ficando escasso. Bem, o que eu vou ter agora, então, aqui? Eu tenho que M na 0, L na 0, T na 1 é igual. O que vai acontecer aqui? Tudo isso aqui elevado a alfa, né? O que a gente faz aqui? Isso aqui vai ficar M na 0, L na alfa, né? L na alfa. Aqui, L na alfa, T na 0. Vezes M na 0, que é 1, L na 1, L na 1, que é L na 1 na beta, que é L na beta. E T na menos 2 na beta, que é T na menos 2 beta. Aplicando aqui as regras de potenciação, né? Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Show de bola agora. Então, eu sei que pelo princípio da homogeneidade, eu tenho aqui M na 0, L na 0, T na 1, L, T. Então, se eu juntar aqui, eu vou ter M na 0, L na 0, T na 1, igual L, produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, vezes T na menos 2 beta. Chegar, vamos para cá, vamos chegar para lá, olha lá. Chegando então na equação final, que é o que a gente tem como objetivo, redefinir a equação. O que eu tenho aqui? Qual é o expoente do L? Aqui, L, L. O expoente do L é 0. Então, eu tenho que 0 é igual. O expoente do L aqui é alfa mais beta. Então, daqui eu tiro que o alfa é igual a menos o beta, ou o beta é igual a menos o alfa. E o T? T na 1 é igual a T na menos 2 beta. Então, eu tenho que o 1 é igual a menos 2 beta. Daqui eu tiro que o beta é igual a menos 1 sobre 2, certo? Se o beta é menos 1 sobre 2 e o alfa é menos o beta é 1 sobre 2, certo? Legal. Então, nós sabíamos que o T é dado pela relação MLT, certo? MLT. Aqui ficou 0. Aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho beta. É isso? Então, veja lá. O T vai ser igual. M na 0 é 1. 1. L na alfa, então, é L na 1 meio. T na beta. T na menos 1 meio. Legal. Aqui tem uma constante, certo? Aqui tem uma constante. L no meio, então aqui eu vou botar a constante K. O L é o comprimento minúsculo. Agora eu já estou saindo da análise dimensional para chegar na equação. Então, o que é 1 meio? É a raiz quadrada. Expoente 1 meio é a raiz quadrada. T na menos 1 meio inverte, né? Passa para baixo com o expoente negativo. Então, fica raiz quadrada de T. Então, esse T vai ser igual a uma constante L sobre T. Está aqui. Esta é a fórmula que foi redescoberta a partir da análise dimensional. O nível de dificuldade, o nível de compreensão daqui, assim, para pensar em termos de prova da URGS, Enem, até hoje, no Enem nunca apareceu análise dimensional. Na URGS a gente já teve um casinho aí aparecendo, mas muito distante, lá na década de 80. Tá legal? É isso que a gente...